Que alegria estar com vocês aqui novamente e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você ama Jesus? Quem é Jesus para você? Semana passada nós vimos que devemos adorar a Deus. Hoje nós vamos ver e você vai entender o quanto nós precisamos adorar a Deus e as armadilhas do inimigo para nos desviar de Deus. Vamos juntos com o pastor Joedi nesta lição, nesta grande viagem de O Grande Conflito. Estamos aqui então hoje com o pastor Joedi. Tudo bom, pastor Joedi? Tudo bem, que alegria estar com você para mais um estudo, né? Que maravilha poder estudar a palavra de Deus. Você esteve com a gente lá no outro estúdio, no estudo bíblico Amigos de Fé. Exatamente. Você lembra qual foi a lição que você participou? Eu acho que eu fiz o tema sobre a morte. Opa, você gosta de pegar uns temas mais complicados, né? Pastor Joedi, você continua ainda na associação? Continuo, estamos trabalhando aqui na sede administrativa, né, da região norte do estado do Rio Grande do Sul, né, eu trabalho na área do Ministério Pessoal. Saúde os nossos irmãos ali pela câmera. Uma alegria poder falar com você, né, eu sei que é muito importante estudar a palavra de Deus e se você está conectado aqui com a gente, é porque você é um estudioso da palavra. Então, é uma grande alegria poder falar ao teu coração. Pastor Joedi, o nosso tema de hoje, a nossa lição, não é? Deste momento é Jesus e o Grande Conflito, lição 6. A semana passada, ou no outro momento, estava conosco o pastor Fábio Pinheiro. Antes esteve o pastor Vilmar Gonzalez. Nós gravamos sobre as colunas da verdade. E dentro das colunas da verdade é Deus Pai e Deus Filho. Semana passada a gente estudou Deus Pai, adoração a Deus. E hoje é adoração a Jesus. É interessante quando a gente para e pensa sobre isso, não é? O que você diria que é o âmago do que nós estudaremos nesses momentos aqui? Olha, a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus mesmo, ele disse assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitas pessoas se esforçam bastante para ir para o céu, ou para serem salvos, né? Tentam alcançar a salvação pelas suas próprias forças. Mas a Bíblia é clara, Jesus Cristo, ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então tem muitas pessoas que se preocupam, não, vou ser o melhor cristão, vou ser obediente, vou ser a pessoa mais honesta. Claro que isso é importante, nós precisamos ser, porque isso é resultado do cristianismo. Mas não serão as nossas obras que farão com que a gente alcance a salvação. A salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo. Bom, o tema geral do estudo, eu acabei esquecendo, deixa eu parar um pouquinho aqui, não é? Deixa eu falar uma coisa. Amigos, Vitor, deixa eu conversar com o meu povo aqui. Pessoal, eu esqueci de falar antes, esse é o manual do nosso estudo, O Grande Conflito, e eu quero dizer para você que você pode ir até uma igreja adventista, onde você estiver, e você vai pedir esse estudo, você vai receber ele físico. Se for aqui no Rio Grande do Sul, esteio e na nossa associação, mais fácil ainda, né, pastor Joedi? Exatamente. Mas você vai ter esse estudo. Se você desejar receber ele em PDF, é só pedir em um dos nossos canais, seja no YouTube, no Instagram, no Face, do canal Olhar Bíblico, que você já conhece, não é? Então, se você pedir, você vai estar recebendo. E com isso eu já peço o seguinte, não esqueça, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, porque ao você se inscrever no canal Olhar Bíblico, você vai estar ajudando ao YouTube divulgar mais esse material através do algoritmo, não é? E mais pessoas vão estar aprendendo de Jesus também. Não esqueça então, entra lá no canal, dá um like, inscreva-se no canal para que a gente possa desta forma pregar o Evangelho. E
busque o seu estudo, não é de forma física em uma igreja adventista, ou peça para um amigo que você tenha que seja adventista, ou em PDF é só nos pedir nas nossas redes. Bem, pastor Joedi, então, nós estamos dentro dessa questão do grande conflito. Semana passada nós vimos conflito com Deus. Satanás também atacou Jesus. E se atacou, onde começou, em que pé nós estamos hoje? Satanás, ele odeia Jesus. Ele detesta Jesus. E houve uma peleja no céu, houve uma guerra lá no céu, houve uma batalha lá no céu. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel, que é Jesus, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Então lá no céu já houve uma batalha. E Satanás, ele foi expulso, ele perdeu a batalha, foi expulso para essa terra. Miguel era quem mesmo? Jesus. Ah, tá. Miguel, e o dragão quem? Satanás. Ah, sim. Satanás que é o adversário. Uhum. Então houve essa batalha, Satanás queria o lugar de Deus lá no céu, né? E aí ele espalhou contenda entre os anjos, e aí houve uma rebelião. E essa rebelião, Jesus expulsou Satanás lá do céu, né? E veio aqui para a terra. E aqui na terra ele continuou. Ele distorceu a palavra de Deus ali com Adão e Eva. Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva, né, que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás foi lá e distorceu. Falou, não vão morrer. Né? E aí depois continuou. Satanás ele continuou tentando destruir Jesus. E a gente vê lá no livro de Mateus, a gente vê quando Satanás usou Herodes para matar o menino Jesus, o bebê Jesus, né? Herodes deu uma ordem, olha, a partir de hoje eu quero que todos os bebês abaixo de 2 anos sejam mortos. E aí Deus protegeu, né? Protegeu José e Maria e o bebê Jesus, e ali Satanás foi mais uma vez derrotado. Então, quando nós criamos um cenário, então, Satanás queria jogar a verdade por terra. Além disso, o que ele fez? Perseguiu Jesus no céu, na terra, em quantos cenários? O primeiro, no nascimento de Jesus. Teve uma outra perseguição? Teve. Após o batismo de Jesus Cristo, sim, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele passou 40 dias em jejum e oração para o início ali do seu ministério. E houve um momento, pastor, que Satanás se aproximou. E Satanás se aproximou fazendo algumas propostas para Jesus. Né? Primeiro ele falou, se tu és Deus, transforma essa pedra. Só cita para nós, o texto é de Mateus, se você falou eu não peguei, da tentação. Mateus 4. Isso, Mateus 4, 1 a 11. Uhum. Né? Quem está assistindo pode pegar sua Bíblia ali e acompanhar com a gente ali, Mateus capítulo 4. Não vou ler todo o texto, né, mas só resumi-lo. Então Jesus, Satanás, ele chegou para Jesus e disse, se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. Né? E Jesus já usou a palavra de Deus e disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele já usou a palavra de Deus. Depois ele usou uma outra tentação, se atire daqui e tal. Mas o mais forte foi quando Satanás, ele ofereceu todo o reino da terra aqui para Jesus e falou assim, se você pode ser dono de tudo isso, se prostrado, me adorares. Veja, Satanás, ele pediu que Jesus adorasse ele. Veja, um ponto de adoração. Deixa eu voltar um pouquinho. Posso voltar um pouquinho contigo? Quando nós falamos de adoração, qual o contexto da adoração? Você passou por cima, eu queria voltar um pouquinho ali na questão da adoração no céu. Como é que foi isso? Como que Satanás tentou tomar o lugar de Jesus no céu, mais especificamente? Só para a gente tentar aqui, não é para o nosso amigo. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, capítulo 28, sim, e a gente vai para Isaías, capítulo 14, sim, esses textos eles falam claramente do desejo de Satanás de querer o lugar de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Como assim? Né? Ele é um ser criado. Sim. Né? E ele queria adorar, ele queria estar no lugar de Deus. Sim. Ele queria adoração para si. Ah, sim, ele entendi. queria adoração para si. Então ele tentou e não conseguiu, né? E aí houve essa batalha que eu falei lá do Apocalipse capítulo 12, né? Houve essa batalha no céu e ele foi expulso do céu. Quando ele veio para a terra, não é? Ele queria continuar sendo adorado. Mas quando Jesus nasce, Jesus seria adorado, não é? E aí então quando ele
faz quando ele tenta tirar a vida de Jesus. E é interessante, né, pastor Joedi, quando a gente vê como Satanás se mistura, como ele tenta misturar o santo com o profano, e nós vamos voltar daqui a pouco ali na questão da verdade, não é que ele está sempre tentando misturar a verdade com a mentira. Eu estava vendo algo que dizia que como Maria, mãe de Jesus, foi concebida por intermédio do Espírito Santo, ele também usou algumas estratégias desta forma, não é? Algumas mulheres que tinham relações com o sacerdote mandavam dizer que, os líderes religiosos mandavam dizer que tinha sido concebido, quando ela ficava grávida era concebida pelo Espírito Santo. Quando Maria ficou grávida, ela disse que era pelo Espírito Santo e realmente era, misturou tudo. Exatamente, e José só aceitou a gravidez de Maria porque Deus revelou ele através de um sonho. Né? Senão o José talvez nem teria aceitado, né, também. Tanto é que ele se retirou, sim, né? Sim. Então Satanás ele sempre trabalha de tal forma com que ele tenta mudar aquilo que Jesus disse, aquilo que a palavra de Deus disse, né? Então ele sempre tenta ludibriar, ele sempre tenta mudar a verdade. Isso é deitar a verdade por terra. É que na realidade ele quer, quando nós voltamos a João 14:6, ele quer jogar a verdade por terra. E a verdade porque é se for a verdade, Deus vai ser adorado. Ele vai ser adorado por intermédio da mentira. Exatamente. É o que nós vimos, não é? Então a gente vê a sequência. No céu ele mentiu, aqui na terra ele mentiu, usou Herodes, e agora o âmago aqui que você estava falando para nós, e eu voltei um pouquinho ali, não é? Te atrapalhei até um pouco. Voltei um pouquinho na questão do deserto. No deserto ali de Mateus 4:8-11, é interessante, né? Ele achou que Jesus estava frágil, né? Exatamente. Mas ali era o momento que ele está mais forte. Né? Porque 40 dias junto com Deus ele estava fraco fisicamente. Mas espiritualmente ele estava muito forte. Porque estava ligado a Deus. E aqui está uma grande lição para nós. Né? Quanto mais nós estarmos na comunhão com Deus, mais lermos a Bíblia, mais gastarmos tempo orando a Deus, mais fortes nós estaremos. Né? Então isso é uma grande lição para a gente. Jesus ele é a prova, ele é o exemplo de que um filho de Deus, ele pode se fortalecer na presença de Deus somente. Eu poderia dizer que Jesus estava afastado das coisas do mundo durante 40 dias. E por estar afastado das coisas do mundo, ele estava mais próximo de Deus? Seguramente. Com certeza, quando a gente se afasta. Porque assim, não tem como colocar dois elementos no mesmo lugar. Né? Quando a gente está longe das coisas do mundo, a gente se aproxima de Deus. E quando a gente preenche a nossa vida com leitura da Bíblia, de bons livros, boas músicas, boas conversas, automaticamente as más influências elas ficam longe, né? Então quando a gente está perto das coisas boas, das coisas que Deus oferece pra gente, aí, meu amigo, Deus fala o nosso coração, Deus transforma o nosso coração, e a gente tem mais tempo para Ele, né? É interessante como Satanás tenta nos afastar da adoração de Deus, não é? Aqui no texto, qual foi a primeira tentação mesmo? Foi? O alimento. O alimento. Será que o diabo tenta, através do alimento, nos afastar de Deus? Com certeza. Porque ele sabe que, através da nossa mente, que o Espírito Santo trabalha. Vai ser outro tema ainda pela frente. Sim. Mas o Espírito Santo trabalha através da nossa mente. E o alimento, dependendo do alimento que a gente come, ele embota a nossa mente e a gente não consegue, de certa forma, sentir a presença, a influência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, com certeza, Satanás trabalha forte, bastante, para que as pessoas tenham uma alimentação errada, errônea, e assim possa afetar a mente das pessoas e elas não venham a se concentrar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu acho interessante que ele foi numa sequência lá na tentação. Primeiro, ele tocou no alimento, não é? Porque se Deus transformasse essas pedras em alimento, estaria adorando a ele. E depois no poder. Tudo tem a ver com a adoração. O grande conflito está nos mostrando a cada estudo, a cada momento, mostrando para você, amigo, que está aí nos acompanhando, né, pastor Jordi, que tudo tem a ver com a adoração. Qual foi a tática dele na questão da adoração ali? Ele mostrou todas as riquezas, todos os lugares do mundo para Jesus, e ele falou, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Né? E Jesus falou, está escrito, né? Somente a Deus nós devemos adorar. Né? Então veja, ele usou a palavra de Deus, usou a Bíblia, né? Então isso é outra grande lição para a gente,
quando a gente quer estar em dúvida sobre algum assunto, quando a gente quer saber qual a direção de Deus, vamos para a palavra dele, para a Bíblia. E a Bíblia vai ter direção. E Jesus usou a Bíblia para enfrentar Satanás. Ele não usou argumentos humanos, usou a palavra de Deus. Quando a gente quer enfrentar o inimigo, use a Bíblia, use a espada do Espírito. É interessante, né? Porque ele com Jesus, ele leva para o alto do monte e disse, tudo aqui é meu. E é interessante, porque as coisas que são de Satanás, às vezes, nos atraem. A comida, como nós falamos antes. Quando ele diz, tudo é meu, ele está dizendo assim, tua vida está girando em torno de um carro? Vai. Roupa? Vai. Casa? Vai. Grandes pessoas importantes aqui no nosso mundo aqui das redes sociais que nós estamos, um youtuber, um influencer, um cantor, um jogador de futebol, vai, é meu, vai, adora que é meu. Seria isso que ele está querendo? Satanás, eles se intitula o príncipe desse mundo, né? Então, quando ele foi atirado para essa terra e ele fez com que Adão e Eva caíssem em pecado, ele automaticamente ele pensou, aqui é o meu lugar. Aqui eu sou o príncipe desse lugar, aqui nesse lugar eu vou mandar e desmandar, né? Aqui estão os meus súditos, né? Que é a raça humana. E aí Jesus ele veio para derrubar Satanás, derrubar ele do trono. Bom, Satanás, nós vimos hoje que estamos vendo que ele quer ser adorado. Assim como ele quis ser adorado, como quis tomar o lugar de Deus, nós vimos no outro episódio, na lição 5, com o pastor Fábio. Hoje nós estamos vendo que ele quer ser adorado, tomar o lugar de Jesus. Nós vimos no céu, na terra, não é? Em 2 momentos, tentando tirar a vida, depois no deserto. Chegamos à cruz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele queria matar Jesus? Olha, houve momentos... O que ele ganhou em tirar a vida de Jesus? Houve momentos que ele queria matar Jesus, como a gente viu no episódio de Herodes. Sim, quando logo que ele nasceu, né? Queria matar Jesus ali. Sim, não sim. conseguiu. Sim. Satanás ele foi derrotado em todas as vezes que lutou contra Jesus. No céu, Todas as vezes. Ele sempre perde para Jesus. Jesus é o grande vitorioso. Na cruz, ele perdeu também, mas houve um momento em que ele não queria mais que Jesus morresse. Lembra que Jesus estava falando que, olha, convém que eu morra, né, que eu seja crucificado e tudo mais. Pedro chegou nele e disse, não, Senhor, de modo algum, você não pode sofrer, não pode morrer. Estou usando minhas palavras aqui, sim, né? sim, foi quando Jesus disse que ia para Jerusalém e lá ele iria morrer, não é? Exatamente. Tá no manual. Está no manual. Uhum. E aí Jesus falou o que para Pedro? Arreda-te, Satanás. Por quê? Satanás ele não queria mais que Jesus morresse daquela forma, né? Por quê? Porque se Jesus morresse ali, como morreu, ele estaria morrendo sem pecar. Porque Jesus não pecou nem em pensamento, em toda a sua vida. Jesus foi vitorioso porque ele viveu uma vida aqui sem pecado. Não, e se ele não fosse para Jerusalém, ele estaria fazendo a vontade dele e não do Pai. Exatamente. Não é? Fazendo a vontade dele. E é interessante, né, como o diabo usou um homem de Deus, Pedro, não Sim. é? Que ainda estava num período de transformações na vida dele, mas Satanás usou um homem de Deus para impedir Jesus de cumprir a missão dele. Exatamente. E aí Jesus, né, te afasta. Te afasta. E aí Pedro, ele naquele momento foi usado pelo inimigo. Aqui é uma outra grande lição, né, que o fato de Deus nos usar em certo momento não nos garante que Satanás não possa tentar você e fazer você cair também em outro momento. Mas o fato é que Jesus ele entendeu aquela situação e viu que Pedro estava sendo usado por Satanás. Então Jesus foi vitorioso de novo ali, né? Bem, então Satanás não queria tirar a vida de Jesus, porque Jesus morto na cruz seria a perdição dele. Eu gosto sempre de exemplificar assim, era mais ou menos como se Satanás tivesse pegado Jesus, um dedo, e começasse a torcer. Torcer não quer quebrar, mas queria que Jesus negasse. Foi, e apertou demais, quando viu, pá, quebrou. Aí quebrou, lascou. Aí chegou uma hora que a raiva dele foi tão grande que ele, não, vamos destruir Jesus. E Jesus foi até a cruz, né? Até lá na cruz, ele tentou ainda fazer com que Jesus pecasse. É que na realidade a cruz, as pessoas duravam semanas, duravam muitos dias na cruz. E Jesus, com o peso dos nossos pecados, acabou
morrendo antes. Então, Satanás não tinha intenção de matar Jesus, só queria que Jesus o adorasse. Pecasse. E o crente? Satanás quer tirar a vida dele? Se ele está em pecado, sim. Se ele está longe de Tem Deus... uma diferença, então? Ó, se ele está salvo, não tem interesse. Porque ele está salvo, né? Talvez o interesse dele seja de ele não influenciar mais pessoas, ok? Sim, sim. Né? Mas se ele está salvo em Cristo Jesus, qual é o interesse dele? Mas se ele está longe dos caminhos de Deus, Satanás... Quem sabe até deixar vivo para que caia, né? Ainda tem a possibilidade sempre de cair, não é verdade? Isso mesmo. Então Satanás, ele quer que a pessoa se perca. Esse é a função dele, esse é o desejo dele, Sim. é que os filhos de Deus se percam, que estejam longe dos caminhos de Deus. E, se possível, morrer perdido. Porque depois da morte não há mais salvação. Então esse é o desejo de Satanás, que as pessoas se percam. Ele não conseguiu vencer Jesus? Não. Então ele tenta fazer com que os filhos se percam. Ele tenta fazer com que vencer os filhos de Deus. E aí está, ele usa mentiras. Quer derrubar as verdades, que Jesus prega as verdades, e ele quer derrubar essas verdades. E os que não aceitam a Jesus, os que não querem saber de Jesus, ele quer tirar a vida? É interessante, né? Eu estava vendo algo sobre isso, ele quer. Porque se morrer, Está perdido. venceu. Tá perdido. Ele venceu. No grande conflito, quando morre alguém sem ter conhecido ou aceitado, sem ter aceitado Jesus, quem vence é Satanás. Quando morre alguém que aceitou a Jesus, quem vence É Jesus. é Jesus. E esta é a batalha do grande conflito, não é verdade? Eu quero, só rapidinho aqui, na pesquisa bíblica que os nossos amigos têm lá no estudo, tem umas perguntas ali. Você nos ajudaria para o nosso amigo lá? Pega uma caneta, um lápis, como você está. Nós vamos fazer um bate-pronto aqui rapidinho para a gente responder isso aqui. Depois a gente vai para as considerações finais, que é a parte mais, assim, o âmago do nosso tema de hoje. Pastor, pergunta 1. Quem pagou o preço pelos nossos pecados e se habilitou assim como nosso mediador, como mediador? 1 Coríntios 15:3 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que Jesus faz com os nossos pecados? Miqueias 7:19 diz que ele lança nas profundezas do mar. Somente por meio de quem podemos ser justificados? Romanos 5:1 fala que é mediante a fé em Cristo Jesus. Em quem podemos ter a redenção dos nossos pecados? Efésios 1:7 diz que é no sangue de Jesus. Qual foi o preço pago pelo pecado? 1 Pedro 2:24 diz que é a morte de Jesus na cruz. Qual a única maneira de ser salvo do pecado? Ezequiel 18:21, João 1:29 e Atos 4:12 diz por meio de Jesus Cristo. Qual a instrução dada pela Virgem Maria nas bodas de Caná da Galileia? Lá em João 2:5 diz que fazei tudo o que ele vos disser. Quem é o nosso representante? Jesus, o Filho de Deus, de acordo com Hebreus 4:14-16. Pastor, entre as perguntas que nós tivemos aqui, o texto é claro em dizer que nós só temos um mediador. Quem é ele? Jesus Cristo. E por que ele pode ser o nosso mediador? Porque ele morreu em nosso lugar. Vamos conversar um pouquinho sobre o mundo que vivemos hoje? Qual é a armadilha de Satanás hoje? Nós vimos no céu, vimos na terra quando chegou com Adão e Eva, vimos após o batismo, vimos na cruz e hoje. Qual as armadilhas de Satanás para desviar a nossa vida de fazer de Jesus o nosso mediador? Ele criou outras maneiras para que as pessoas sejam salvas. Ele criou ideias religiosas para que outras pessoas sejam salvas. Por exemplo, nós vemos ali uma pergunta sobre a Virgem Maria, né? Sim. Ele colocou de uma maneira muito clara para as pessoas que Maria é nossa intercessora, existe até uma reza para isso, né? Então, colocou santos também, homens bons que passaram por essa terra, piedosos, cristãos, religiosos, colocou eles como santos também intercessores, né? E aí a gente tem uma lista, né, de muitos intercessores. Eu quero ir um pouquinho mais longe. A Igreja Romana, ela tem intercessores. O nosso mediador é Jesus. Como é que eu entendo se Jesus é o meu mediador e eu estou precisando casar, e todos nós sabemos do que nós estamos falando, ela tem um mediador para isso, não é? Tem.
Tem um santo casamenteiro aí, Tem né? o santo casamenteiro. É. Se eu estou com uma causa impossível, tem também? Tem, o santo desatador de nós. E assim tem para tudo. Interessante que no passado bíblico, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente analisa os outros povos, as outras nações pagãs, eles tinham deuses para tudo. Vai para o Egito, as 10 pragas caíram para tentar mostrar para eles que os deuses deles não funcionavam. Então as pragas tinham um objetivo para atingir esses deuses. Então, da mesma forma com que as religiões pagãs tinham um deus para cada situação, hoje também, dentro da religião cristã, existem santos para cada uma das situações. No entanto, a Bíblia é muito clara. Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, aí que Satanás ele trabalha. No grande conflito, ele mostra assim, olha, não é Jesus. Se eu não conseguir vencer Jesus, eu vou deitar por terra a verdade que Jesus ensina. E esse é o fechamento de tudo, não é? Quando nós voltamos lá no começo do nosso estudo, João 14,6, é ele que é o mediador. Ou seja, cada vez que as pessoas vão adorar um anjo, um santo, ou seja lá o que for, eu quero pedir perdão dos meus pecados e vou até um líder religioso para pedir perdão dos meus pecados, para que ele interceda diante de Jesus, eu estou tirando Jesus. E aí a gente entende, no céu ele quis tirar Jesus, no Éden ele quis tirar Jesus, no deserto ele quis tirar Jesus, na cruz ele quis tirar Jesus e hoje ele também quis tirar Jesus. Que lição importante para nós, né? Pastor, o que o senhor diz para nós desse fechamento e quais os cuidados que os nossos amigos devem ter nesta questão de Jesus Cristo como nosso mediador e a nossa adoração a ele? Eu gostaria de ler um texto bíblico, nós só passamos por alto aqui. Esse texto fala muito ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao coração de quem está nos assistindo. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, meu querido: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador, Ele que nos ama, Ele morreu por mim e por você. Então, não adore outros deuses, não dedique a sua adoração a outras pessoas, a outras coisas, somente a Jesus Cristo. Ele te ama, Ele morreu por você e Ele há de voltar para lhe buscar. Amém. Amém. Semana passada nós vimos que nas 2 últimas semanas, nos 2 últimos temas, nós vimos que o pastor Vilmar falou das colunas da verdade. Uma das verdades, devemos adorar a Deus. E no último tema nós vimos o quanto Satanás tem desviado a nossa adoração a Deus. A outra verdade é que Jesus é o nosso mediador. Não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é o líder religioso, não é nada disso. O nosso mediador é Jesus. Então, amigo, se você está com problemas, se você está aflito, se você está enfrentando dificuldades na sua vida, vá a Jesus. Ele é o único, não é a placa de igreja, não é pastor, não é líder religioso, não é ninguém que pode interceder diante de Deus por você, porque ele veio e morreu na cruz por mim e por você. Então, leia a Bíblia, continue estudando sobre o grande conflito e você vai entender que Jesus Cristo é o teu, o meu, o nosso mediador. E no próximo tema, você vai entender qual é o papel do Espírito Santo para nos ajudar a entender todas essas coisas. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Feche seus olhos onde você está, que eu quero orar com você. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de entender que nós temos um mediador no céu e Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz por nós. Se estou falando para alguém que está aflito, que está passando por alguma dificuldade na sua vida, querido Deus, que ele tenha a certeza de que Jesus está ali para intermediar entre ele e Deus. Dê-lhe tranquilidade no coração e a certeza de que tem Jesus no céu por Jesus. Amém. Amém. Pastor Joedi, muito obrigado por ter estado com a gente aqui. E sua saudação final, os seus amigos, né, Ministério Pessoal e
ADRA, Ministério Pessoal e Escola Sabatina, né? Isso Aos mesmo. líderes da igreja, quem sabe sua última. Um forte abraço aí a cada professor da Escola Sabatina, secretário, diretor, né, os diretores da ASA, os líderes do Ministério Pessoal. Que Deus abençoe poderosamente o seu ministério aí na sua igreja, o trabalho para a salvação das pessoas. E eu encerro dizendo que você pode pedir o seu livro, pedir o seu manual de forma física em uma igreja adventista ou por um amigo e de forma em PDF nos nossos canais. E aquele pedido de sempre, não é? Inscreva-se nos nossos canais, inscrevam-se nos nossos canais e, se possível, não é dar um like aí no nosso estudo para que mais pessoas possam, o algoritmo possa fazer chegar esse material a mais pessoas. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.